Em 2019, quando o enfermeiro não foi trabalhar, um de seus colegas ligou para a polícia. E quando a polícia foi fazer uma verificação de bem-estar, eles encontraram uma cena macabra. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais. Então, se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo! No dia 25 de janeiro de 2019, o gabinete do xerife do condado de Seminole, na Flórida, Estados Unidos, recebeu um telefonema do Centro Médico Regional de Orlando. A ligação veio de um dos funcionários que estava preocupado com um de seus colegas que não tinha aparecido para o turno, Cody Amato. Cody era enfermeiro anestesista, extremamente responsável e conhecido por nunca faltar um dia de trabalho. Além disso, ele tinha uma cirurgia marcada para aquela manhã, o que tornou sua ausência ainda mais estranha. Ele não respondia às mensagens, não atendia ligações, nada. Seus colegas ficaram muito preocupados e um deles achou melhor avisar a polícia. Um policial, então, foi enviado até a casa de Cody. Cody morava lá com seu irmão mais novo, Grant, e seus pais, Chad e Margaret Amato. Quando o policial chegou, tentou de tudo. Tocou campainha, chamou pela família, bateu na porta, mas nada. Nenhum som vinha de dentro da casa. Então, ele decidiu forçar a entrada. Assim que entrou pela porta da frente, o policial dirigiu-se para os fundos da casa, na esperança de encontrar alguém. Lá, ele encontrou Chad Amato, de 59 anos, deitado no chão da cozinha e claramente ele já estava sem vida. Havia sangue espalhado pelo chão, deixando claro que algo terrível havia acontecido ali. Ao entrar mais, o policial encontrou Cody, também morto. Ele estava na despensa, encolhido em posição fetal, ainda vestindo seu uniforme de enfermeiro. Pouco depois, o policial encontrou Margaret Amato, de 61 anos, no escritório. Ela estava debruçada sobre a mesa, com a cabeça apoiada no teclado do computador, como se estivesse parado no meio de alguma atividade. Naquele momento, tanto o irmão mais velho, Jason, quanto o irmão mais novo, Grant, estavam fora de casa. A família Amato era composta por Chad, Margaret e seus 3 filhos, Jason, Cody e Grant. Jason não era filho biológico de Chad, apenas de Margaret, mas isso nunca fez diferença. Chad entrou em sua vida quando ele tinha apenas 3 anos de idade, e o próprio Jason diria que nem sequer conseguia se lembrar de uma época em que Chad não fosse seu pai. Depois disso, os dois se casaram e tiveram outros 2 filhos, Cody e Grant. No geral, eles eram uma família comum com 3 filhos que se davam muito bem e eram praticamente inseparáveis. Mas os mais próximos eram o Cody e o Grant, já que eles tinham quase a mesma idade, com apenas 1 ano de diferença. Então cresceram como uma dupla inseparável. Onde quer que um estivesse, o outro estava lá também. Os 2 irmãos estudaram juntos no ensino médio, entraram para a equipe de levantamento de peso e mais tarde seguiram trajetórias profissionais quase idênticas, ingressando na faculdade de enfermagem após a formatura. Eles também participavam juntos de um grupo de airsoft, enquanto sua mãe Margaret tinha uma enorme paixão por cavalos. A verdade é que os Amatos viviam uma vida muito confortável. O único problema era Chad, o pai. Ele tinha uma personalidade mais rígida. Ele não era abusivo, mas era o tipo de homem que valorizava a disciplina e uma regra era uma regra. As crianças sabiam que desobedecer não era uma opção, então sempre havia um certo receio de irritá-lo. O irmão mais velho, Jason, acabou saindo de casa aos 19 anos para viver a própria vida. Ele conseguiu um emprego, se formou e estabeleceu sua própria família. Mesmo assim, seu relacionamento com os pais e irmãos permaneceu muito próximo. Eles sempre encontravam uma maneira de se manterem conectados. Mas nem tudo era perfeito. Em junho de 2018, Grant trabalhava no Advent Health, em Orlando, quando acabou sendo preso. 8 frascos vazios de sedativo de Propofol foram encontrados em quartos sob sua supervisão, o que levantou suspeitas de uso indevido em pacientes. Ele também foi flagrado escondendo frascos de remédios nas meias ao sair do hospital. Quando o hospital confrontou Grant sobre o que estava acontecendo, ele teve um colapso nervoso, mencionou pensamentos suicidas e a polícia teve que ser chamada.
Enquanto tudo estava sendo investigado, Grant foi suspenso do trabalho. Mas, mesmo após sua prisão, os promotores decidiram não apresentar acusações formais pelo roubo. Em outras palavras, o processo criminal por furto de medicamentos foi arquivado. Ele foi simplesmente demitido. Muitas pessoas acreditam que se tivesse vindo à tona que Grant estava administrando medicamentos aos pacientes de forma inadequada, o próprio hospital deveria ter enfrentado um enorme problema. Portanto, para evitar dores de cabeça, parece que preferiam deixar o assunto morrer e não apresentaram nenhuma queixa formal. Cody, o irmão do meio, chegou a contratar um advogado para ajudar Grant. A justificativa dele para usar os anestésicos era que ele queria ajudar os pacientes que, segundo ele, não haviam recebido sedação suficiente dos médicos e, portanto, acreditava que eles estavam sofrendo. Sem emprego, Grant acabou preso à rotina da casa dos pais, passando praticamente todo o seu tempo lá. Naquela época ele tinha entre 28 e 29 anos. Seus pais não gostaram disso, especialmente Chad, que era muito rigoroso e acreditava que um filho adulto deveria ser independente, pagar suas próprias contas e viver sua própria vida. Como Grant ficava sentado sem fazer nada, eles perguntavam: "E o emprego? Você já procurou? O que você vai fazer da vida?" Enquanto isso, Grant mergulhou de cabeça no mundo dos videogames e começou a fazer transmissões ao vivo na Twitch. Mas, com tanto tempo livre usando a internet sem rumo, ele acabou se deparando com um site chamado My Free Camps, e foi aí que sua vida começou a sair do controle. Nessa fase da vida, Grant já se sentia sozinho, entediado e buscava qualquer coisa que pudesse lhe servir de distração. Foi então que ele se deparou com esse site, um lugar onde geralmente mulheres aparecem em webcams fazendo praticamente tudo o que as pessoas querem. Algumas das garotas criam conteúdo mais adulto e outras nem tanto. Depende do que cada um prefere e quanto você está disposto a pagar. Porque nada ali é de graça, mas para assistir a qualquer transmissão, você precisa comprar alguns tokens, e esses tokens determinam por quanto tempo você pode assistir ao programa. 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, tudo tem o seu preço. Após passar horas no site, Grant se deparou com uma modelo chamada Sylvia, da Bulgária, conhecida como Sylvie. Grant ficou completamente obcecado por ela quase que imediatamente. Ele começou a pagar para assistir, e aquelas pequenas sessões rápidas de início se transformaram em horas e horas em frente à tela. Ele chegou a um ponto em que não conseguia passar um único dia sem ver Sylvie. Ficava sentado ali, firme, por cerca de várias horas a noite toda. Sylvie fazia um pouco de tudo em suas transmissões. Dançava, posava para as fotos, interagia no chat e na visão de Grant, isso era praticamente um relacionamento. Ele a tratava como se fosse sua namorada. E o site tinha outra característica tentadora. Além da transmissão aberta que qualquer fã podia assistir, era possível pagar por um momento a sós, em uma sala privada. Essas sessões particulares eram caras, quase $10 por minuto. Grant chegou a gastar até $25 mil em um único dia, só para ficar perto dela, e para conseguir esse dinheiro, ele mentiu para a própria família, para os pais e para o irmão. Ele alegou que todo aquele dinheiro seria usado para investimentos em seu canal na Twitch. E na época ninguém suspeitou de nada. Cody e seus pais nunca foram o tipo que cortariam suas asas. Pelo contrário, torciam para que ele finalmente encontrasse algo que desse certo. Eles sabiam o quanto Grant sempre foi obcecado por videogames e que ele realmente fazia transmissões ao vivo. Não era algo completamente impossível, mas ele acabou abusando ali do que os pais e o irmão estavam ajudando. Ele usou essa história para manter todos calmos, enquanto gastava cada centavo assistindo a Sylvie. E para Sylvie, ele criou toda uma vida falsa apresentada a ela. Ele disse que era um jogador famoso, rico, tinha um ótimo carro e morava em uma mansão. Alegou que estava apenas procurando um passatempo inocente na internet. E pagar pelas horas de suas transmissões ao vivo não eram mais o suficiente. Ele também começou a enviar presentes, flores, lingeries, qualquer coisa que ele achasse que chamasse a atenção dela. E claro, Sylvie aceitou tudo. Ela sabia que ele era um dos que mais gastavam no site e usava esses presentes em suas transmissões para manter Grant viciado, fazendo gastar cada vez mais. Houve um momento em que Cody decidiu levar Grant em uma viagem dos sonhos ao Japão. Os dois eram obcecados por animes e sempre falavam sobre um dia visitar o país. Então Cody juntou um dinheiro, convidou um amigo e levou o irmão junto, pagando literalmente tudo, porque Grant não tinha dinheiro. Eles visitaram Tóquio e outras cidades, seguindo o roteiro clássico para os fãs da cultura japonesa.
Mas no meio da viagem, ocorreu um episódio bastante estranho. Certo dia, Cody e seu amigo estavam se preparando para sair e fazer um turismo. Grant disse que não estava se sentindo bem e que queria ficar no hotel, mas que eles poderiam prosseguir sem ele. Pouco depois, o amigo de Cody recebeu um telefonema dos pais dele, perguntando por que ele estava gastando tanto no cartão de crédito. Havia 3 compras de $600 cada. Uma foi aprovada, as outras 2 foram recusadas. Descobriram que Grant simplesmente pegou o cartão do rapaz sem pedir e foi a uma lan house. Tudo isso para ver Sylvie. E quando o dinheiro das pessoas mais próximas a ele começou a acabar, ele começou a roubar da própria tia e a avó. Ele sempre encontrava uma maneira de roubar os cartões ou de invadir as contas do banco da tia e da avó. E, resumindo isso, ele gastou praticamente $200 mil de membros de sua família. Chad, o pai, chegou ao ponto de fazer uma segunda hipoteca da casa para tentar cobrir o rombo deixado pelo filho. Mas mesmo com tudo isso, a primeira reação dos pais não foi explodir, expulsar Grant de casa ou chamar a polícia. Eles optaram por cuidar dele. Na visão deles, o que Grant estava passando parecia um vício, uma dependência. E eles ainda não sabiam da Sylvie, achavam que o Grant estava gastando dinheiro com outras coisas. Então, eles prometeram não envolver a polícia, mesmo sabendo que ele já havia roubado da tia e da avó. A família planejava encaminhar Grant para algum tipo de tratamento antes que a situação piorasse ainda mais. Em 20 de dezembro de 2018, algo bizarro aconteceu. Margaret registrou o desaparecimento de Grant. Ela estava preocupada porque achava que ele estava entrando em depressão e até mesmo tendo pensamentos suicidas. Na visão dela, tudo desmoronou de uma vez. Ele não tinha conseguido entrar na faculdade e também tinha sido demitido. Após algumas horas de angústia, encontraram Grant na casa de um parente e ele decidiu que ficaria por lá, morando em seu carro. 2 dias depois, seus pais apareceram, o tiraram do carro e o levaram diretamente para uma clínica especializada em vício em jogos e internet. Embora um pouco relutante, ele acabou concordando em se submeter ao tratamento, um programa de reabilitação de 60 dias. Mas então, apenas 2 semanas depois, por volta do dia 15 de janeiro de 2019, ele deixou a clínica. Ele não foi expulso nem fugiu, estava apenas seguindo à risca todas as instruções dos médicos e fazendo tudo certo. Seu comportamento impressionou tanto os profissionais que eles simplesmente o libertaram e disseram que ele estava reabilitado. Grant conseguiu convencer a todos de que estava bem e voltou para casa. Mas a verdade é que ele apenas estava fingindo. Ele era muito manipulador e conseguiu enganar todo mundo. Nesse período em que o Grant ficou internado, sua família, seus pais e o Cody descobriram sobre a Sylvie. Eles conseguiram acessar a conta de Grant naquele site e descobriram que havia uma pequena comunidade de fãs de Sylvie. Pessoas que estavam sempre lá, pagando e assistindo às transmissões dela. Foi nesse momento que a família percebeu que Grant havia mentido sobre tentar ser um streamer de sucesso e ganhar a vida com isso. Cody não perdeu tempo e foi direto ao ponto. Ele expôs tudo aos membros do fórum e até mesmo à própria Sylvie. Ele explicou que seu irmão morava com os pais e não tinha dinheiro próprio e que usava o dinheiro da família apenas para sustentar o vício. Ele chegou a pedir que, caso Grant retornasse ao site, os membros do fórum o avisassem, pois era evidente que aquilo estava prejudicando a ele e a todos ao seu redor. Ao voltar para casa, ele descobriu que seus pais e irmão sabiam de tudo. Quando ele chegou, as regras na casa estavam ainda mais rígidas. Se ele quisesse ficar, nada de seu lar, teria que consultar um terapeuta, arrumar um emprego, assumir total responsabilidade por suas dívidas e, o mais importante, parar de passar horas na internet e muito menos tentar entrar em contato com Sylvie. Chad estava tão sério que anotou tudo em uma espécie de bilhete e entregou a Grant, incluindo uma frase direta: "Você escolheu um completo estranho ao invés de sua família." Naquela noite eles tiveram uma briga feia. Grant não queria seguir todas aquelas regras. Ele queria continuar sua obsessão por Sylvie, continuar a observá-la. Logo depois, Chad, Margaret e Cody foram encontrados mortos em casa, todos assassinados a tiros, sem nenhum vestígio do assassino e sem sinais de arrombamento. Depois que a polícia encontrou os corpos, eles foram atrás das 2 pessoas que não estavam em casa, os 2 membros mais próximos da família que, até então, não tinham sido encontrados: Jason, o irmão mais velho, e o Grant.
Não demorou muito para localizarem Grant em um hotel. Quando chegaram, levaram ele para interrogatório. Curiosamente, ele não fez uma única pergunta sobre o que havia acontecido, por que o estavam levando ou mesmo porque a polícia estava lá. Ele simplesmente concordou, sem oferecer resistência. Ele disse que não sabia de nada, mas ao mesmo tempo sua reação não se assemelhava nem um pouco ao de alguém que acabara de descobrir que toda a sua família estava morta. Até então, Grant não era considerado suspeito. Não havia provas, nada que o ligasse à cena do crime. Na casa, não havia vestígios de DNA ou evidências diretas que o incriminassem. Durante todo o tempo, ele pareceu completamente calmo. Ele conversou normalmente com os policiais, contou toda a história de sua vida, explicou seu vício em internet, falou sobre Sylvie, mencionou a viagem ao Japão e até discutiu os problemas financeiros da família. Mas, ao mesmo tempo, ele repetia sem parar: "Sou inocente." Em nenhum momento ele admitiu ter feito algo. Então os detetives começaram a falar. "Você fala como se não tivesse culpa, mas tudo em você, seu jeito de falar, sua linguagem corporal, indica que você sabe de alguma coisa." Segundo a versão do próprio Grant, naquele dia ele estava em casa, teve uma briga feia com o pai por causa da Sylvie, mas ainda precisava se preparar para uma entrevista de emprego no dia seguinte. Como seu pai lhe disse para sair de casa, ele começou a arrumar suas coisas, fez uma pequena mala e foi em direção ao carro. Ele tinha um celular consigo, mas não funcionava, pois seu pai havia proibido seu uso. Grant disse que Cody acabou lhe emprestando um cartão de crédito para que ele pudesse se virar nas ruas, já que não teria mais um lugar para onde voltar. Ele saiu por volta das 9h30 da noite e dirigiu por um tempo antes de estacionar em frente a uma loja. Lá ele disse que dormiu no carro e no dia seguinte foi a uma loja de celulares para tentar consertar o aparelho. Não funcionou. O atendente explicou que a linha estava no nome do pai dele, então só poderia resolver se Chad comparecesse pessoalmente. Depois disso, ele compareceu a uma entrevista de emprego que havia agendado. Como não tinha para onde voltar, ele foi para um hotel em vez de retornar para a casa dos pais. Durante o interrogatório, ele chegou a sugerir de forma estranha que Cody poderia ter matado os pais dele antes de tirar a própria vida. Em dado momento, um dos detetives começou a mostrar as fotos dos corpos na cena do crime. O detetive primeiro mostrou a foto do pai e perguntou: "Você saiu de casa deixando-o assim?" Então ele apontou para a mãe. "E sua mãe? Você a deixou assim?" E concluiu: "E o seu irmão? Você deixou os três assim?" Mas Grant não respondeu. Ele baixou a cabeça, cobriu o rosto com a mão, parecia abalado, mas não disse uma palavra sobre o que havia acontecido. Continuou insistindo em sua inocência. Naquele momento, a polícia acabou libertando Grant, já que não tinham provas. Enquanto isso, a equipe forense estava na casa examinando cada detalhe e tentando descobrir o que havia acontecido. Uma das primeiras coisas que notaram foi que o corpo de Cody havia sido movido. Havia manchas de sangue espalhadas aleatoriamente, sugerindo que o corpo provavelmente havia sido arrastado. Além disso, eles conseguiram determinar que Margaret foi morta por volta das 4h44. Ela foi a primeira vítima e estava sozinha em casa no momento do crime. Eles conseguiram determinar o horário exato com base no computador dela. Às 4h44, toda a atividade no aparelho simplesmente parou. Mais tarde, por volta das 5h30, Chad teria chegado em casa e foi nesse momento que Grant tirou nele. Chad morreu na cozinha e Cody só voltou do seu turno por volta das 9h30, o que demonstra que todo o crime se desenrolou ao longo de várias horas. Após terminar tudo dentro de casa, Grant tentou limpar a cena do crime e fazer parecer que seu irmão era o culpado. Ele chegou a escrever um bilhete fingindo que Cody estava se desculpando, explicando o que havia acontecido e dizendo que tudo ficaria bem. Jason, o irmão mais velho, acabou participando do interrogatório de Grant para tentar entender o que havia realmente acontecido. A equipe forense encontrou luvas com vestígios de pólvora, indicando que algum tipo de arma de fogo havia sido usada. Eles também perceberam que a arma usada para matar a família não estava em casa. Então, alguém a havia levado. Outro detalhe importante da cena: após os assassinatos, a porta foi trancada. Isso demonstrou que alguém estivera na casa após o crime para fechar a porta. Em outras palavras, não foi um caso de homicídio seguido de suicídio. Grant alegou que a luva com resíduos de pólvora encontrada no local era porque ele sempre usava luvas para jogar airsoft. Mas testemunhas próximas a ele disseram que isso não era verdade, afirmando que ele nunca usou luvas. Grant foi preso e acusado dos assassinatos de seus pais e irmão. Ao longo de todo o julgamento, ele manteve sua inocência, repetindo diversas vezes que não havia feito nada. Mais de 20 testemunhas foram ouvidas durante o processo.
Após ouvir todas as testemunhas, o júri finalmente considerou Grant Amato culpado. Um detalhe que não pode ficar de fora. Naquela noite em que Grant disse que havia dormido no carro e que tinha uma entrevista de emprego no dia seguinte, ele passou 3 horas observando Sylvie. Em outras palavras, depois de matar toda a sua família, ele ainda gastou o dinheiro do irmão, comprando mais créditos, só para continuar a observá-la. Ele acabou sendo condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Durante o julgamento, Grant chorou várias vezes, mas nunca se desculpou. Então, pessoal, concluindo esse caso para vocês, terrível imaginar que ele fez tudo isso. A família apoiou, por mais que ele tenha roubado dinheiro de todo mundo. A família ali tentou, dar todo o suporte, colocaram ele numa clínica. E, infelizmente, tudo isso acabou acontecendo, principalmente com o Cody, com o irmão que ele amava muito, que fez tudo por ele. Enfim, é um caso muito terrível, mas que felizmente foi resolvido. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem. E até o próximo.